Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos vocês. A palavra que o Senhor vai trazer para a gente nessa manhã, o Senhor tem usado muito, ele tem falado muito comigo sobre a vida de Paulo. Então, cada versículo que eu leio sobre a vida de Paulo, ele ministra um pouco na minha vida. E apesar dessa palavra ser uma palavra que Deus quer nos encorajar, ela também é uma palavra que Deus vai nos exortar. Deus vai nos mostrar os pecados que nós temos cometido que não tem agradado a Ele. E para começar, o título da nossa ministração é Experimentados e Aprovados em Tudo. A igreja pode abrir a Bíblia lá no livro de Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4, nós vamos começar a ler a partir do verso 10. Está lá na página 1380. Então aqui, Paulo, a gente aprendeu na última ministração que o Senhor me trouxe aqui, que quando ele escreveu o livro de Filipenses, aonde ele estava, irmãos? Dentro da prisão. E aqui não foi diferente, porque se a gente pegar em si a carta de Filipenses, a carta ela não era dividida em capítulos e versículos. Ela era um texto corrido que ele enviava para esse povo. Então, ela é uma continuação. É uma ideia que Paulo formou e que ele foi discorrendo sobre ela. Então, ele continua nessa mesma situação, ele continua preso. E os filipenses, eles eram um povo que se diferenciava um dos outros. Em que sentido? Os filipenses, nós vamos ler mais para frente, eles foram o primeiro povo, o povo mais especial para Paulo, porque eles se prontificaram a ajudar a obra. Paulo não precisou pedir para eles, ficar implorando, olha, oferta na minha vida, oferta na obra. Eles se dispuseram. Então, os filipenses eram um povo muito especial para Paulo. Paulo fala que eles foram o primeiro povo a que se dispuseram a dar a ele, a participar da obra dele. E lá no verso 10, o subtítulo qual que é? Agradecimentos pelas ofertas. Então, Paulo aqui ele começa agradecendo aos filipenses. E no verso 10 ele diz o seguinte: regozijei-me. O que significa regozijei-me? Alegrei-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu novamente. Então, mais uma vez, o Paulo fala, olha, de novo vocês estão me ajudando. Eu sou muito grato por isso. E grandemente eu me alegro por isso. Porque já eres cuidadosos, olha que a comprovação. Então, já eram cuidadosos. Mas vos faltava oportunidade. Então, qual que é a primeira lição que Paulo nos dá aqui? O fato do povo colaborar para a obra trazia para Paulo grande alegria. E será que a gente tem trazido alegria para a liderança e para o próprio Deus? Quarta-feira, a irmã Rogéria falou um pouco sobre isso, sobre sermos ajudadores da liderança, sermos ajudadores da obra de Deus. Será que Deus pode olhar para essa pequena ilha, como foi começado o culto, e falar, eu me regozijo grandemente? Ou será que ele tem se entristecido grandemente? Será que Deus pode falar que nós já éramos cuidadosos com a obra dele? Ou será que ele tem que falar para a gente, olha, eu tenho que ficar pedindo toda vez para vocês participarem? Como que Deus está nos vendo, irmãos? Verso 11. Não digo isto como por necessidade. Então, Paulo fala o seguinte, olha, eu não estou agradecendo vocês porque eu preciso que vocês fiquem mandando coisas para mim, porque eu estou passando necessidade, ou porque eu estou implorando para vocês participarem da obra de Cristo. Eu não estou agradecendo vocês por causa disso. Porque já aprendi. E uma das palavras que Deus mais me destacou nesse texto foi essa aqui, aprendi. Quando a gente aprende a dirigir, a gente aprende dirigindo como? Só vendo a teoria ou a gente tem que passar pela prática? Obviamente, a gente tem que aprender pela prática. Então, Paulo, quando ele fala, eu aprendi, significa que ele passou por aquilo. Significa que com a vivência que ele teve, ele aprendeu a conviver com aquilo. Então, não tem como
uma pessoa só ficar olhando um carro e falar, eu sei dirigir. Ou não tem como uma pessoa só olhar para a prova e falar, eu aprendi tudo sem estudar. A pessoa só aprende quando ela passa por aquela etapa. Então, Paulo fala, eu aprendi que seja qual for o meu estado, a estar o quê? Triste com isso? A estar contente com isso. Isso foi um pouco do que nós falamos na ministração passada, sobre Paulo estar alegre, independente da situação. Verso 12. Eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, eu estou preparado, eu fui ensinado, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Então Paulo fala, olha, eu estou instruído, eu permiti que Deus trabalhasse em mim em cada área da minha vida. Em outra versão, Paulo diz o seguinte, ele estava para tudo experimentado. Então Paulo, ele estava para todas as áreas da vida dele, ele estava preparado. Por isso que ele fala, eu estou instruído e eu sei estar em todo lugar para algumas coisas, para todas as coisas. E o que o Senhor vai falando comigo através desse texto, foi muito interessante porque esse texto no começo para mim parecia, texto legalzinho, ok. Só que conforme eu fui estudando, Deus foi expandindo de uma forma tão maravilhosa que tudo foi se encaixando. O pastor começou falando no culto dizendo o seguinte, o ouro ele fica brilhante, puro, quando ele passa por onde? Pelo fogo, pela provação. Da mesma forma, o ouro ele pode ficar puro sem passar pelo fogo? Não consegue. E da mesma forma, Paulo passou necessidade e por isso, por ter passado necessidade, ele foi aprovado vivendo em necessidade. Então não adianta a gente ficar orando para Deus, trabalha meu orgulho, Deus vai colocar a prova. Aí chega na prova, Deus, não, pode deixar, não quero não. Por quê? Porque sem a vivência, sem a experiência, a gente não vai ser aprovado. A gente não vai ser experimentado. Ele passou fome e por isso foi aprovado vivendo com fome. Ele viveu na abundância. Paulo, ele era um homem rico antes de começar a obra de Deus ou não era? Ele era um homem muito rico. Ele viveu na abundância. E ele foi aprovado vivendo em abundância. Ele sabia viver nos dois extremos. Se Deus tirasse ele naquele momento e colocasse ele num palácio, ele ia testemunhar o amor de Cristo na onde? No palácio. Então, qual que é o texto que, se a gente pensar bem, se assemelha muito com a vida de Paulo, que Jesus nos diz? Lá na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, vamos abrir lá só para a gente confirmar. Mateus, capítulo 25, nós vamos ler o verso 23. Então, aqui Jesus está contando sobre a parábola dos talentos e ele dá o exemplo dessas pessoas. Aquelas que foram fiéis e que multiplicaram os talentos, aquelas que fizeram bom uso dos talentos, mas ele também deu o exemplo de quem? Daqueles que não fizeram bom uso dos talentos. Só que aqui, a gente viu que Paulo ele sabia viver na abundância e na onde? Na escassez. Então, lá no verso 23, Jesus diz o seguinte, disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas, entra na alegria do teu Senhor. Paulo, ele foi fiel nas poucas coisas e nas grandes coisas, por isso que Deus tinha alegria em usar Paulo, por isso que Deus tinha prazer em usar Paulo. E por isso que muitas vezes Deus não tem tido prazer em nos usar. Porque a gente não tem sido fiel nas pequenas coisas que Ele nos dá. Às vezes a gente até reclama das pequenas coisas que Ele nos dá. Algo que Deus está me trazendo à memória aqui, nessa semana eu estava lendo um devocional que falava sobre a viúva, que Eliseu pediu para que ela conseguisse um número de vasos, né? Ela tinha uma pequena quantidade de azeite. E o que Eliseu fala para ela? Consegue uma quantidade de vasos para quê? Para que o azeite se multiplique.
E o paralelo, a aplicação que aquele devocional fez foi o seguinte: muitas vezes Deus quer usar o pouco que a gente tem, só que a gente não permite porque a gente reclama do pouco que a gente tem. Se aquela viúva tivesse reclamado do pouco que ela tinha, Deus não poderia usar aquela pequena quantidade de azeite. Deus, ele dá poucas coisas para a gente para que ele trabalhe no nosso caráter. Não adianta a gente ficar reclamando disso. Paulo, ele foi do ápice da riqueza para a prisão. E nem por isso ele reclamou. Ele diz: eu estou muito feliz porque eu estou aqui dentro, porque nós vamos ver mais para frente, porque eu tenho conseguido joias para Cristo aqui dentro. Então, Paulo era assim, um servo bom e fiel. Volta sua Bíblia lá para Filipenses, para a gente continuar lendo. Filipenses, capítulo 4. Página 1380. Então, Paulo, ele estava experimentado em algumas coisas ou em todas as coisas? Todas as coisas. E por que ele estava experimentado em todas as coisas? Porque ele passou por essas coisas. E a gente tem que ter essa ousadia. Deus tem me levado a orar exatamente isso, a ter essa ousadia de falar: Deus, experimente em todas as coisas. Mas não somente experimente. Eu quero ser aprovado em todas as coisas. O que Deus tem visto muitas vezes é que a gente tem sido sim experimentado. Ele nos coloca na aprovação, mas a gente tem ganhado todas elas. Fala isso por mim. A gente vai chegar lá, vai chegar num texto que Paulo fala algo que Deus apontou diariamente para mim. Ele foi me trazendo à memória cada vez que eu fiz o contrário do que ele disse para Paulo. Mas isso a gente vai chegar. Então Paulo fala: eu sei, no final do verso 12, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância, como a sofrer necessidade. E o verso 13 é o verso que todo cristão sabe de cor e salteado. Qual que é? Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. E algo que Deus foi me mostrando é que muitas vezes a gente romantiza esse versículo. Mas esse versículo ele é tão profundo na vida de Paulo, nesse contexto, porque ele só conseguiu falar isso porque ele tinha vivido isso. E muitas vezes a gente fala: Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, só que a gente não toma posse dessa força, só que a gente não apropria essa força que Deus nos dá. E fica uma frase vaga no mundo. Fica: eu tudo posso naquele que me fortalece. Vira modinha. Enquanto Deus fala: eu não quero que vire modinha, eu quero que vire o nosso estilo de vida. Deus quer que quando a gente fala eu posso todas as coisas, nós iremos cantar isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele quer que isso seja o nosso estilo de vida. Ele quer que isso seja firme em cada um de nós. Agora, pula lá para o verso 18. Mas tenho tudo e em abundância. Quando uma pessoa está na prisão, o que ela tem, irmãos? Nada. Minimamente uma comida ali, né? Uma comida e um teto para dormir. Só que aqui Paulo ele não está falando dos bens materiais dele. Porque se Paulo fosse solto no segundo seguido ali, ele não tinha uma casa fixa, ele não tinha um palácio para ir. Aqui, quando eu estava falando com a Simone sobre esse versículo, ela falou um negócio que é muito interessante. Se a gente fosse pegar uma tradução literal, o que Paulo disse aqui seria o mesmo que Davi disse lá no Salmo 23, verso 1. O que Davi disse lá? O Senhor é meu pastor e o que me faltará? Nada. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Eu estou na prisão, mas o que está me faltando? Nada. Porque o que eu preciso está dentro de mim. O que eu preciso não está ali, não está do meu lado, não está lá fora me esperando, não é a minha família que está lá me esperando de braços abertos, não são minhas notas, não são minhas riquezas. Mas o que eu preciso está onde? Está dentro de mim. Então, se a gente pudesse traduzir, qual seria o texto? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Por quê? Porque eu tenho tudo e eu tenho em abundância. A impressão que dá é que Paulo e Davi aqui fizeram uma ligação, né? Deus ele fez uma ligação entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, mais uma vez. Então, esses dois textos se comunicam. E aqui ele começa a agradecer também pelos itens que os filipenses mandaram. Então, depois que recebi de Epafrodito as coisas que me foram enviadas por vós, com um cheiro de suavidade e sacrifício, aceitável e aprazível a Deus. Então, Paulo ele fala: olha, eu estou sim grato pelas coisas que vocês me mandaram,
mas o que eu mais preciso está dentro de mim. E algo que Deus me lembrou também, que eu li essa semana, abra sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 49, nós vamos ler só 2 versos lá. Capítulo 39, irmãos, perdão. Gênesis 39, está lá na página 72. Gênesis 39. Aqui, qual que é a passagem que está descrita nesse capítulo? Uma passagem que a gente conhece até que bem. Sobre José, né? José é aquele que foi vendido pelos seus irmãos, levado ao Egito para ser escravo. E aqui, nesse contexto, no capítulo 39, o que ele está acontecendo? José e a esposa de Potifar. Quando a gente lê esse texto, o que a gente lembra? Quando José, ele estava numa tentativa de sedução pela mulher de Potifar. Então a mulher chega para ele e fala, olha, durma comigo. E José, o que ele faz? Rejeita, como nós já sabemos. Só que aqui, o verso 39, vamos sempre nos recordar que José, nesse contexto, ele era o quê? Qual que era a posição dele social? Escravo. Então, assim como Paulo, o que ele tinha? Quase nada. E no verso 1 diz o seguinte, e José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, ele era o quê? Ele era do povo de José? Ele era estrangeiro. Comprou-o das mãos dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. Verso 2 é o verso-chave que nós iremos destacar nesse texto. E o Senhor estava com José. E ele era um homem próspero. Ele era um homem próspero de quê, irmãos? De riqueza. Ele tinha um baúzinho lá guardado na casa de Potifar, se ele quisesse sair e comprar alguma coisa, ele podia. Ele era próspero porque o próprio verso nos responde. Porque o Senhor estava com José. E por isso ele era um homem próspero. E ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. Então, esse verso 2, ele é um verso muito completo. Porque ele dá a pergunta, ele fala para a gente o que estava acontecendo, dá a resposta do mesmo que estava acontecendo e localiza a gente de onde ele estava, para comprovar de que ele não tinha realmente nada. Ele fala, ele estava na casa do egípcio, ele estava servindo o egípcio, mas ele era próspero. Por quê, irmãos? Porque ele tinha o Senhor. Da mesma forma, Paulo estava na onde? Na prisão. Ele era o quê? Próspero. Por quê? Porque ele tinha o Senhor. Volta lá para Filipenses, no capítulo 4. Então a gente lê o quê? Que Paulo tinha tudo e ele tinha abundância. E um dos nomes que ele destaca aqui é Epafrodito. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas Paulo, ele começa em certa carta, ele cita alguns nomes que foram muito importantes para a obra de Deus. Nome, no caso dos filipenses, foi um povo que dava sem querer nada em troca. E aqui, Epafrodito, ele teve uma representatividade do povo, desse povo dos filipenses, dessa igreja. E por isso que ele cita esse nome, porque ele foi um homem muito importante nessa caminhada de Paulo. Então, ele recebe as coisas dos filipenses e ele recebe isso como cheio de suavidade e sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, Deus recebeu isso como algo sincero, como uma oferta, como nós aprendemos com a Dona Eunice, uma oferta alçada, uma oferta voluntária. E ele fala no verso 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Como que Paulo podia estar falando para os filipenses? Olha, o meu Deus, ele vai suprir as necessidades de vocês. Ele estava na prisão, irmãos, ele não tinha nada. Como que ele podia falar isso? Porque ele era experimentado em todas as coisas. Ele sabia que Deus iria fazer isso. Ora, ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todo o sempre. Amém. Será que a gente, dentro de uma prisão, falaria que a glória seja de Deus? Será que a gente, no meio do deserto, do nosso deserto, a gente para glorificar Deus? Eu falo por mim, eu não paro. O que eu faço muitas vezes? Murmuro.
E o que Deus fala? Olha para a vida de Paulo, vê se ele fez isso alguma vez dentro de alguma prisão. Ele era o que, irmãos? Ele era alegre. E é isso que Deus não tem visto dentro de nós. Ele não tem visto a alegria de servirmos a Ele. E por que Paulo, na carta de Filipenses, depois vocês podem ler, Paulo ele ressalta muito sobre a alegria, sobre estarmos alegres no Senhor. Por quê? Porque ele sabia a importância de se alegrar enquanto estamos sendo experimentados para sermos aprovados. Essa foto aqui, irmãos, ela é uma foto de quando Paulo e Silas eles estavam na onde? Na prisão também. Então aqui, se a gente reparar a expressão facial deles, eles estavam o quê? Chorando. Eles estavam cantando ali. À meia-noite, cantarei uma canção. Como que é o louvor que nós cantamos? À meia-noite nós cantaremos uma canção. Para quê? Para que Deus faça um terremoto. Essa canção, irmãos, que eles cantaram, não foi uma barganha com Deus. Eles cantaram realmente porque eles estavam felizes em estarem sofrendo pela causa de Cristo. Por que eles estavam felizes? Porque eles sabiam da importância de se alegrar enquanto estamos passando por onde? Pelo deserto. Se você está passando por um deserto hoje, por que você não está feliz? Deus exorta e açoita a quem ele chama por quem? De bastardo? De filho. Vamos voltar um pouquinho nos versículos. Lá no capítulo 4 mesmo, mas a gente vai ler a partir do verso 4. Isso aqui foi algo que Deus foi ministrando comigo, que até então não tinha chegado nessa conclusão. Mas foi algo que foi montando e fez todo sentido para mim. E no verso 4 ele diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. Quantas vezes ele fala para a gente se alegrar no Senhor? Quantas vezes? 2. 5. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo. E esse versículo aqui é um versículo que ele foi ministrando muito no meu coração. Porque ele foi me lembrando cada vez em que a minha moderação não foi notória a todos os homens. Moderação significa o quê, irmãos? Equilíbrio. Significa você se manter no equilíbrio de Cristo. E por tantas vezes ele foi me mostrando, principalmente ontem, quantas vezes eu não tive esse equilíbrio. Quando Deus falava para mim, fala, eu não falava. Ou, cala agora, e eu falava. Isso é algo que não sabemos ainda estar no centro da vontade de Deus, sabe? De falar, agora fala, agora se cale. Ou, agora age de tal forma. Ou, agora não ajude tal pessoa. A gente ainda não sabe diferenciar, irmãos. É algo que Deus está falando. Vocês precisam fazer com que a moderação de vocês não seja notória apenas para mim, mas a todos os homens. Como que a gente vai poder pregar sobre o temor, sobre o equilíbrio de Cristo? O Senhor não nos deu o espírito de temor, mas o espírito do quê? Moderação. E se a gente falar só isso, sem a atitude, sem os homens perceberem isso em nós, que autoridade isso terá? É algo que Deus falou, você ainda tem um progresso muito grande para chegar nisso. Por tantas vezes eu falei, Deus, eu vou ser um testemunho dentro daquela faculdade. E Deus fala, cadê o testemunho? Você está falando enquanto você não deveria estar falando. Enquanto era para você se diferenciar das outras pessoas, você está sendo igual. Imagina a cena de várias pessoas falando. A pessoa que fica em silêncio, ela não se destaca. A pessoa vai falar, tem alguma coisa acontecendo com ela. Se ela não está falando, ou a gente está falando alguma coisa que está estranha, ou tem alguma coisa de diferente nela. Isso é o que Deus quer. Diferença. E é o que Ele não tem visto dentro de mim. Ele fala, cadê o testemunho dentro daquela faculdade? Muitas vezes você está lá, mas você se desconecta de mim. Cadê? E Deus está falando, olha, eu preciso trabalhar isso mais em você. Então, Ele falou, se alegrem, se moderem. Por quê? Porque o Senhor está próximo. Essa frase, o Senhor está próximo, ela tem que ser marcada nas nossas mentes, irmãos. Se a gente sair daqui sem essa frase, o Senhor está próximo, primeira rua que a gente virar, a gente vai pecar. Porque se a gente não tem consciência de que 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias por ano, Deus está próximo, olhando o que a gente está fazendo, não tem função nenhuma. A gente está aqui ouvindo a palavra dele. A gente só está aqui porque o Senhor quer estar próximo de mim e de você. Verso 6. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação
de graças. Mais uma vez, Paulo falando, se alegrem. Sejam as vossas petições conhecidas, transmitidas diante de Deus. E aqui foi onde Deus começou a falar comigo. Então, se você, Marcelo, soma a alegria em Cristo, a moderação e a falta de ansiedade, o que é a falta de ansiedade? A confiança em Deus. Se você soma esses 3 fatores, você chega no verso 7. E a paz, ou seja, como consequência, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala, olha, e a paz de Deus vai inundar o coração e a mente de vocês, ele está falando, é uma paz, irmãos, que não dá para explicar. Só tenha consciência de quem? De quem experimenta. Paulo, ele só falou isso porque ele estava experimentando isso. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, um influenciava o outro. Se um tivesse de cara fechada, se Paulo tivesse de cara fechada, o que iria acontecer ali? Silas iria perceber, falar, tem alguma coisa errada aqui. Mas Paulo estava experimentando a paz que excede todo o entendimento. E essa paz que excedia todo o entendimento, alcançava muitas pessoas. Era por isso que Paulo tinha essa confiança, essa convicção. E algo que não estava no meu estudo, mas foi algo que a Simone estava falando comigo. Abre sua Bíblia lá em Filemão. É a menor carta de Paulo. Está lá na página 1420. É só arrastar um pouquinho para frente. Então, aqui Paulo está escrevendo uma carta para Filemão. Mas o foco da carta não é Filemão. O foco da carta se chama Onésimo. É o servo que Filemão tinha. Tá, mas e por que Paulo estava escrevendo isso? Porque Onésimo, ele tinha fugido de Filemão, e algo que, até eu estava conversando com a Simone, algumas pessoas até falam que Onésimo ele tinha fugido com uma quantidade. E isso, que culminou? Na prisão também de Onésimo. E quem que estava junto dentro da prisão? Paulo. E lá no verso 8, Paulo intercede por Onésimo. Tá, mas por que Paulo intercederia por uma pessoa que fez algo de errado e foi para dentro da prisão com ele? Verso 8. Pelo que ainda seja muito corajoso em Cristo, para te mandar o que é conveniente, contudo, por amor. Paulo tinha amor por esse homem ou ele não tinha? Ele tinha um amor. A paz que excede todo entendimento estava influenciando esse homem. Peço-te, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo. Então, Paulo aqui, ele estava influenciando, Cristo estava sendo irradiado através da vida de Paulo. Que gerei nas minhas prisões. Será que Deus tem visto filhos que nós geramos dos nossos desertos, das nossas prisões por Cristo, dos nossos sofrimentos por Cristo? Ou ele tem visto uma igreja que, quando passa pela prova, só murmura e não influencia ninguém? Porque Paulo ele podia estar na pior situação que fosse. Ele conseguia ver em cada situação uma oportunidade de falar de Cristo. Nenhuma viagem que ele fazia, nenhuma prisão que ele fazia, era sobre ele mesmo. Ele não falava, olha, tadinho de mim, alguém vai me salvar aqui, ó, tô aqui. Ele não falava isso. Ele via uma oportunidade de espelhar a alegria que Cristo deu para ele. De falar, olha, eu fui experimentado, você também tem que ser. Faça dessa situação aqui uma aprovação para você. Era isso que Paulo tinha na mente dele. Ele não estava preocupado com ele mesmo. Então, por isso que ele fala, olha, Filemão, eu te peço pelo meu filho Onésimo. Por que meu filho? Porque eu gerei ele no meu momento mais difícil. E por isso, nós vamos ler o comentário dela em White, ele é uma joia na minha prisão. O qual, no outro tempo, te foi inútil. Mas agora, muito útil a ti e a mim. Por que ele fala isso? Porque Onésimo, ele chegou na prisão de uma forma, mas ele saiu de lá outro Onésimo. Nós vamos confirmar isso depois no texto da Ellen White. E que te envio de volta. Tu, portanto, torna a recebê-lo como as minhas próprias entranhas. Então, Filemão, ele está saindo da prisão. Ele fez algo de errado. Mas agora recebe ele. Por quê? Porque ele é outro homem. Ele foi convertido aqui dentro da prisão. Aqui embaixo, no comentário da Ellen White, está escrito 1.1, joias das prisões de Paulo.
Então, aqui ela começa a descrever toda essa situação. Então, entre os que deram o coração a Deus, por intermédio do trabalho de Paulo, em Roma estava Onésimo, escravo pagão, que havia escapado para Roma e lesado ao seu senhor, Filemão, crente cristão de Colosso. Então, aqui ela contextualizou. Então, Onésimo, ele era servo de quem? De Filemão. Por que ele foi parar na prisão, irmãos? Porque ele tinha fugido, ele tinha lesado ao seu senhor. E Filemão, ele conhecia Cristo, ele era cristão ou ele não era? Ele era cristão. Na bondade de seu coração, Paulo procurou aliviar a pobreza e angústia do desventurado fugitivo. E, em seguida, procurou derramar a luz da verdade em sua mente obscurecida. Aqui a Ellen White falou o seguinte, essa frase é incrível. Paulo, ele procurava derramar a luz. Ele não ficava esperando alguma coisa. Será que eu falo? Eu vou esperar mais 5 minutos, Deus vai ter que me dar um sinal. Ele não ficava desse jeito. Ele procurava como falar a eles. Ele falava, o Cristo era a razão da vida dele. Era o único motivo que ele tinha para falar. Então, como ele poderia deixar Cristo guardado para ele? Ele não tinha esse desejo. Ele queria compartilhar aquela paz que excede todo entendimento. Compartilhar a força que ele tinha recebido pelo fato de ele ter sido em tudo experimentado e aprovado por Deus. Onésimo ouviu as palavras da vida. E ele passou por aí, ele só passou pela experiência. Ou a Ellen White continua falando. Ele foi experimentado, ele ouviu as palavras da vida. Confessou os seus pecados e foi convertido à fé de Cristo. Então, Onésimo, ele não tá bom, Paulo, já ouvi. Ele não parou por ali. Se ele tivesse parado por ali, o que teria acontecido? Mas ele confessou os seus pecados. Ele simplesmente se humilhou na presença de Deus. Ele sabia da importância de se confessar um pecado. Ele falou, eu não vou ficar aqui só ouvindo, eu preciso me reconciliar. Essa fé que Paulo tem, essa paz que excede todo entendimento, é a paz que eu quero ter para mim. E por isso ele confessa os seus pecados. Aqui a Ellen White diz o seguinte, ele confessa os seus pecados, mas ele também confessa os pecados na presença de quem, irmãos? De Paulo. Ele não fala, peraí, Paulo, eu vou orar em pensamento aqui e confessar os pecados. Ele não fala isso. Ele fala os pecados dele na presença de Paulo. E como anda a nossa confissão de pecado uns para com os outros? Porque a minha, Deus tem me mostrado que está péssimo, que é péssimo. Eu tenho muita vergonha de confessar. Com Deus, eu realmente consigo. Eu falo, Deus, eu caí nisso de novo, né? Mas Deus quer ir além comigo. Deus quer falar, confessa para os outros. E cada vez que Ele me coloca aqui na frente, Ele fala, você vai confessar. E é isso que Deus, é esse o propósito de muitas vezes Ele me trazer aqui. De confessar e seguir o meu orgulho, ser esmagado. Porque uma pessoa em sua consciência, carnalmente, ela não vai querer confessar os seus pecados. Ela vai querer guardar para manter a reputação dela. Mas Deus fala para nós hoje, confessem os seus pecados. Porque é só através disso que o quê? Seremos curados. Continuando. Da prisão para a missão. Onésimo tornou-se caro a Paulo. Pelo que, irmãos? Qual foi as características que mais chamaram a atenção de Paulo na vida de Onésimo? Sua piedade, seu amor e sua sinceridade. Como também pelo seu terno cuidado, pelo conforto do apóstolo e seu zelo em promover a obra do Evangelho. Paulo, em cada carta, toda vez que ele cita um nome, ele está querendo dar destaque. E por que ele está querendo dar destaque? Porque aquela pessoa foi importante na promoção da obra de Cristo. Onésimo não foi diferente. Onésimo, querendo ou não, ele deu forças para Paulo. Paulo, com certeza, ele pensou, eu não estou aqui na prisão em vão. Deus ainda tem me abençoado. E isso gerava em Paulo cada vez mais força. Então, Paulo agradece. Olha, realmente, o Onésimo, ele teve cuidado pelo conforto do seu apóstolo. Nós temos tido cuidado pelo conforto dos nossos irmãos em si, da nossa liderança. Como anda essa área da nossa vida? Paulo viu nele traços de caráter que poderiam torná-lo útil, auxiliar no labor missionário. E Deus, Ele tem visto, Ele sabe que se nós nos posicionarmos, se nós formos aprovados, seremos úteis no trabalho missionário.
Por que ele não pode usar nós ativamente? Porque esses traços ainda não estão experimentados e aprovados. São experimentados, mas na hora da aprovação, ocorre a reprovação. E aconselhou-o a retornar sem delonga a Filemão, suplicar-lhe perdão e fazer planos para o futuro. Então, Onésimo ele poderia ter confessado seus pecados, mas Paulo fala, olha, vai lá e peça perdão ao seu Senhor. Porque, querendo ou não, você fez algo errado, mas vai lá e peça perdão. O apóstolo prometeu responsabilizar-se pela soma de que Filemão havia sido roubado. Irmãos, imagina, Paulo na prisão, sem nada, e o que ele fala? Tudo que Onésimo te roubou, eu vou me responsabilizar. Imagina a situação que Paulo estava passando. Será que a gente, estando nessa situação, conhecendo alguém que fez exatamente isso, a gente iria falar, eu vou me responsabilizar pelo seu prejuízo? Às vezes, por pequenas coisas, irmãos, a gente simplesmente deixa a pessoa para lá e fala, isso aí não é comigo, isso aí é dela com Deus. Então, mas Paulo fala, eu me responsabilizo por todo esse prejuízo que Onésimo te deu. Estando pronto para despachar a Tito com cartas para várias igrejas na Ásia Menor, enviou com ele Onésimo. Era uma severa prova esta para o servo apresentar-se ao seu senhor, a quem havia lesado, mas havia sido convertido à verdade. Como que ele foi convertido à verdade, irmãos? Através de quem? De Paulo. E Deus quer que outras pessoas sejam convertidas através de quem, irmãos? De nós. Mas para isso, Paulo tinha a paz que excede todo entendimento. E como que ele chegou nessa paz? Confiança, alegria e moderação. E não se furtou a este dever. Então, Onésimo ele sabia do que ele tinha que fazer. E ele se esquivou disso? Não se esquivou. Então, irmãos, nós temos que o quê? E nos esforçarmos para sermos aprovados pelo fato de sermos experimentados. E aí eu estava lendo alguns escritos da Ellen White, e esse texto que a gente vai ler agora, ela não cita em nenhum momento o nome de Paulo. Mas em cada palavra, nós conseguimos nos lembrar claramente de quem? De Paulo e de Cristo. Então, ela começa dizendo o seguinte: não é coisa insignificante ser cristão, de propriedade divina e por Deus o quê? Aprovado. Então ela fala, isso tem uma importância tamanha que a gente não tem noção ainda. A gente ainda não tem a completa noção do que é ser cristão de propriedade divina e por Deus aprovado. O Senhor me mostrou alguns que professam a verdade presente. Esse professam aqui, irmãos, falam, tá? O Senhor mostrou para elas alguns que falam a verdade presente, têm um conhecimento, cuja vida não corresponde à sua profissão. Como anda a nossa profissão? Lá fora a gente tem falado que a gente guarda sábado, a gente tem falado das mensagens evangélicas, tem postado no WhatsApp, no Instagram, a palavra de Deus? Pode até estar. Mas como anda a nossa profissão relacionada às nossas ações? Tem norma de piedade muito baixa. E das características que Paulo mais viu em Onésimo que nós lemos, qual foi? Sinceridade e piedade. E estão longe da santidade recomendada na Bíblia. Estamos muito longe da santidade recomendada pela Bíblia. E Deus ele tem derramado a sua misericórdia e a sua graça para que nós nos aproximemos dessa santidade. Alguns se entretêm em conversação vã e indecorosa, ou seja, que fere a moral, que se desvia do propósito de Deus. E outros dão lugar a imposições do eu. O que é dar lugar a imposições do eu? É algo que Deus tem me mostrado que muitas vezes eu caio nisso. Quando o diabo lança algo para a gente fazer, muitas vezes a gente nem luta. A gente simplesmente cai naquilo e o que acontece? Pecamos, ou seja, damos lugar a imposições do eu. Não devemos esperar agradar a nós mesmos.
Se Paulo quisesse agradar ao seu eu, a ele mesmo, ele estaria na prisão? Não estaria, irmãos. Uma pessoa em sã consciência, se ela quisesse agradar a ela mesma, ela não estaria na prisão. Ela não teria atendido ao chamado de Cristo. Viver e agir com o mundo, ter seus prazeres, apreciar a companhia dos que são do mundo. Isso é algo que Deus me ressaltou aos olhos. Muitas vezes o que acontece? Está lá, Deus, eu vou dar testemunho dentro daquela faculdade. Deus fala, tá bom, então vamos ver. Aí me bota na companhia das pessoas, o que acontece? Aprecia a companhia dos que são do mundo. E reinar com Cristo em glória. Então ela fala, não tem como a gente querer viver o mundo, viver as companhias do mundo, viver os nossos prazeres, o nosso querer, e esperar reinar com Cristo em glória. Conta incompatível. Devemos ser participantes dos sofrimentos de Cristo aqui. Se queremos participar de sua glória, na onde? No além. Se a gente quiser participar da glória lá, a gente tem que participar do sofrimento aonde? Aqui. Da mesma forma que os amigos de Daniel, eles queriam experimentar a glória de Cristo, a glória de Deus, eles tiveram que passar por onde? Pela fornalha. A fornalha não foi vencida enquanto eles não passaram. Da mesma forma ocorre com a gente. Não temos, senão, um pequeno espaço de tempo no qual trabalhar por Deus. E aqui eu acrescento. E a gente também tem um pequeno espaço de tempo para que Deus trabalhe em nós. Se nós quisermos trabalhar por Deus nesse pequeno espaço de tempo, o que a gente tem que permitir? Que Deus trabalhe em nós. Nada deveria ser demasiado caro, nada deveria ser considerado por mim e por você tão caro para ser sacrificado pela salvação do desgarrado e quebrantado rebanho de Jesus. Aqui tem dois detalhes que Deus queria ressaltar. O primeiro, nada é tão caro. Nada que Deus peça para que a gente renuncie é tão caro em troca da salvação. São coisas mínimas, irmãos. Deixe esse vício, deixe aquilo que não se compara a nada da glória que a gente está esperando. E é isso que ela está querendo dizer. Nada deveria ser considerado tão caro por mim e por você, se a gente quer realmente alcançar essa glória no além, que ela nos diz. E outra coisa, quais são as duas características que ela cita que o rebanho de Jesus deve ter para entrar no céu? Desgarrado e quebrantado. O que é uma pessoa quebrantada, irmãos? Que fez assim como Onésimo, que se humilhou, se converteu e confessou os seus pecados. E ela termina o texto dizendo o que para nós? Ele não se furtou, ele não se desviou do dever que ele tinha. Então ele confessou e ficou por aí. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Onésimo alcançou misericórdia por quê? Porque ele confessou e deixou. Aqueles que fazem quando? Hoje. Qual foi o texto que o pastor disse? Familiariza-te quando? Agora. Aqueles que fazem hoje um concerto com Deus em sacrifício. A caminhada com Cristo, irmãos, não tem como escapar do sacrifício. Não tem como escapar da abnegação. Se Paulo quisesse escapar disso, ele não estava servindo a Cristo. Ele teve que abandonar todas as riquezas dele para estar onde? Na prisão pregando. Aqueles que fazem hoje um concerto com Deus em sacrifício, logo, ou seja, muito em breve, serão recebidos a fim de participar de uma recompensa mais ou menos? De uma rica recompensa. A gente ainda não tem noção do que significa essa rica recompensa. Eu falo pela minha vida, às vezes a gente até fala, Jesus está voltando, você acredita? Não, acredito, tá. Mas o que isso significa para nós? O que isso implica na nossa atitude? E possuir um novo reino para todo o sempre. O que Cristo nos fala é, vocês vão possuir o reino. O reino, vocês vão estar nele, e eu vou estar na presença de vocês. E aqui ela fala um apelo para cada um de nós. Ela diz para a gente, vivamos inteiramente para o Senhor. E o que significa viver inteiramente para o Senhor, irmãos? Significa ser experimentado e reprovado em seguida? Ou significa viver em necessidade, ser aprovado e viver em necessidade? Viver em cansaço, ser aprovado e viver em cansaço. Ser aprovado em todas as coisas. Isso significa viver inteiramente para o Senhor.
24 horas a nossa mente tem que estar focada na onde? No Senhor. Está fazendo uma atividade aqui, trabalho, faculdade, mas a mente está onde? Tudo para a honra e glória do Senhor. E por vida bem ordenada, uma vida bem organizada, uma vida onde tudo tem o seu lugar, onde Cristo entrou no coração, como diz em Apocalipse 3:20, e fez o quê? Reformou, mudou tudo, colocou tudo em ordem. E por conversa piedosa. Aqui a gente percebe, irmãos, que a piedade era um dos pilares para o rebanho de Cristo. Se nós não temos tido piedade, se nós não temos tido amor, tanto para com o irmão, mas principalmente para com Deus, não nos qualificamos como rebanho de Cristo. Isso é algo muito sério. Mostremos que estivemos com Jesus. Como que lá em Filipenses 4:5 nos diz? Que a vossa moderação seja notória a todos os homens. Mostremos a todos os homens que estivemos com Jesus. Os discípulos de Cristo, eles não precisavam nem falar. Quando Pedro ele nega Jesus, ele não ficou pregando aos 4 cantos, olha, eu estive com Jesus. Pessoas chegaram para ele e falaram, você esteve com Jesus, não esteve? E somos seus seguidores, mansos e humildes. Por que ela traz esse termo, mansos e humildes? Porque aquele quem contemplamos é aquele com quem nós nos tornamos. Mansos e humildes são as características que se destacaram extremamente em Cristo. E por isso que ela fala que nós temos que ser mansos e humildes, por quê? Porque caminhamos e foi notória a nossa caminhada com Cristo. Devemos trabalhar enquanto é dia. O que diz lá em Isaías? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Quando a gente perde alguma coisa dentro de casa, quando a gente está procurando algo, a gente procura na luz ou no escuro? Na luz. Por quê? Porque é bem mais fácil de encontrar. E é possível de encontrar. E é aquela diz, busquem, Isaías diz, busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Busquem ao Senhor enquanto é dia. Pois quando vier a escura noite da perturbação e angústia, quando tudo ficar escuro, quando a luz já estiver indo embora, o que Cristo diz? Eu ficarei com vocês por mais quanto tempo? Muito. Por mais pouco tempo. E quando Cristo for, virá a escura noite para aqueles que não foram experimentados e aprovados. E o que significa isso? Será demasiado tarde para trabalhar para Deus. E será demasiado tarde para Deus trabalhar em nós. Aí não adianta ficar pedindo a Deus, experimente na prova, porque aí você não vai ter mais sentido orar isso. Jesus está na onde agora, irmãos? No seu santo templo. Quando Cristo está no seu santo templo, o que significa? Que ele estava fazendo o que por cada um de nós? Intercedendo. Intercedendo, ele está recebendo o que de cada um de nós? As nossas orações. E ele aceita agora os nossos sacrifícios, as nossas abnegações, o nosso silêncio. Quando ele fala silencia, nós silenciamos. Ele está aceitando as nossas abnegações e renúncias agora. E confissões de faltas e pecados. O Onésimo fez exatamente o quê, irmãos? Exatamente isso. Confessou na presença de quem? Na presença de Paulo. E por isso ele foi perdoado. E perdoará todas as transgressões de Israel. Se nós o quê? Confessarmos e deixarmos. Para que sejam apagadas, qual palavra que está grifada? Antes que ele saia do santuário. Saiu do santuário, acabou. Saiu do santuário, o que ele fala para nós? Vai vir a escura noite da perturbação e angústia. Por quê? Porque aquilo que Paulo fala, eu tenho tudo e eu estou satisfeito, aqueles que não forem aprovados por Deus, sofrerão perturbação e angústia, porque o que está dentro deles não é Cristo. Portanto, o que se há de fazer para livrar as almas da tormenta vindoura da ira, deve ser feito antes que Jesus saia do lugar santíssimo, do santuário celestial. Quer ser aprovado? Quer se achegar a Cristo? Faça tudo isso antes que Jesus saia do lugar santíssimo. E é o que ele tem falado para mim. Muitas vezes eu falo para Deus, Deus, eu não mereço tanta coisa que o Senhor está me dando. Ele fala, é a minha insistência. Cristo ainda está no santíssimo. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, porque ele está dando ainda um tempo para nós nos reconciliarmos com ele. E aí, essa frase aqui de baixo, ela tem um significado diferente, por quê? Porque eu estava na aula, normal, né, na aula de quarta-feira, se eu não me engano,
Na quarta, creio eu que seja na quinta, na verdade. E minha professora, ela vira e fala o seguinte: a perturbação te motiva, ela te faz querer saber. A preocupação, perdão. A preocupação te motiva, te faz querer saber. Eu sabia que aquilo lá Deus queria falar alguma coisa comigo. Eu falei, tá, mas o quê? E o que eu fui meditando é que quando nós estamos realmente preocupados com algo, nós queremos saber daquilo. Se Deus fala, olha, você tem pecado. Se uma pessoa realmente estiver preocupada, o que ela vai fazer? Ela vai procurar saber o que está acontecendo. Se uma pessoa simplesmente some, você vai querer saber o que está acontecendo, não vai? Sumiu uma roupa da sua casa, você não vai querer saber? E é isso que ela quis dizer. A preocupação, ela te motiva. Se você realmente se preocupa em chegar no céu, em aceitar a intercessão de Cristo no santuário, se você realmente se importa com isso, você vai querer saber o que você precisa melhorar. Você vai querer saber o que você precisa ser transformado para que você chegue lá. E muitas dessas coisas Deus vai falar, olha, você precisa ser experimentado de novo. A gente sempre aprendeu que quando a gente é experimentado e aprovado, a gente pula muita etapa, né? Porque se Deus vê que a gente foi reprovado, Ele vai colocar aquela prova de novo. E de novo, até que a gente seja aprovado, ou até que Ele veja que a gente não tem interesse nenhum. Só que hoje Ele está falando, eu vou provar cada um de nós, a cada um de vocês. Por quê? Para que vocês sejam aprovados. Então, hoje, agora é o tempo de nos familiarizarmos com Deus. Agora é o tempo da gente se achegar a Deus e dele se achegar a nós. Amém? A primeira música que nós iremos cantar, ela fala para termos um coração igual ao de Cristo. Um coração igual ao de Cristo, irmãos, ele é um coração totalmente experimentado e aprovado. Cristo, ele passou por cada área da nossa vida aprovado. Ele não está falando para a gente, vocês conseguem, porque ele não passou. Ele fala, vocês conseguem, porque eu passei por isso. Porque eu vim como vocês. E a mesma força que eu tive está disposta a vocês. E por isso ele fala, vocês conseguem. Ele não tenta dar uma lição de moral, tipo, pai, eu sou filho de Deus, eu vim. Não, ele veio como nós. Por isso ele fala, em tudo você pode. Porque em tudo eu fui experimentado. Em tudo nós temos que ser experimentados. E, irmãos, quando a gente tem essa ousadia de falar, Deus, me experimente em tudo, vão vir provas que, de todos os lados, irmãos, vão vir provas que a gente não vai nem tomar conhecimento muitas vezes. Aí a gente tem que estar preparado para isso. Um guerreiro, ele se prepara antes ou na hora da prova? Ele se prepara antes. Se a pessoa sabe que ela tem uma prova para realizar semana que vem, ela vai estudar um dia antes ou ela vai começar a estudar se ela realmente estiver preocupada? Ela vai começar a estudar antes ou na véspera? Ela vai começar a estudar antes. Isso Deus me mostrou na prática, né? Porque teve uma prova que eu falei, não, eu consigo. Chegou no dia, na véspera, quanto mais eu estudava, mais aparecia coisa para aprender. Falei, bom, Deus, e Deus foi mostrando, tá vendo como quando te preocupa, você vai buscar isso antes? E é isso que ele está falando para a gente. Se a gente deixar para lutar lá para frente, não vai dar tempo. O que a linguagem nos disse? Quantos passos de tempo nós temos? Grande ou pequeno? Pequeno. Por quê? Porque Deus está insistindo com a gente e Ele tem derramado a misericórdia na minha e na sua vida. Nós temos que pedir hoje a chuva temporã. O que significa a chuva temporã? O arrependimento. E quem dá isso para nós? O próprio Deus. Então, que você faça dessa música e cante ela com a consciência de que se você estiver pedindo de verdade, com a sinceridade de Onésimo, Deus vai mandar a prova. Porque um coração igual ao de Cristo é um coração experimentado e aprovado. E a gente tem que se preparar antes disso. Nós temos que estar com o nosso jejum firmado, com a nossa oração firmada, com a nossa palavra firmada e, principalmente, a nossa comunhão firmada. Um guerreiro ele vai para a batalha sabendo quem é o comandante. Se o comandante não for conhecido pelo guerreiro, ele não vai cumprir as ordens. E é por isso que Deus está falando para nós hoje, peça um coração igual ao de Cristo. E a música fala, nós não temos nada a oferecer agora, mas que nessa manhã a nossa profissão de fé, nosso coração seja, Deus nos dê um coração igual ao de Cristo. Porque nós queremos ser o rebanho piedoso, quebrantado e santo do Senhor. Amém?